Boa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. No final desse vídeo, se você gostar, dê o seu like, compartilhe com um amigo e faça também o seu comentário. É importante saber o que você pensa e o que você aprendeu com a mensagem de hoje. Eu quero fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Diante dessa realidade, eu quero orar com você. Se você puder, cubra a sua cabeça e feche seus olhos. Bom Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ampara e nos guarda dia após dia. Muito obrigado a Deus, porque Tu és o Deus sempre presente, que nos livra das crises, e mesmo se nós passarmos por elas, é o Senhor que nos toma pela mão direita, nos conduzindo a sair dela com vitória. Pai eterno, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Deus, esteja sobre todos. Nós rogamos também que a Tua palavra, que será lida e explicada, possa ficar gravada nos nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu querido, nós vamos assistir um vídeo e é um hino do nosso Inário Novo Cântico, que tem por nome Abrigo no Temporal. Abrigo no Temporal. Acompanhe comigo. Firmeza da tribulação.
Cristo é nosso abrigo no temporal. Em qualquer momento, em qualquer situação, Deus está sempre presente conosco. Diante daquilo que nós acabamos de assistir, eu quero fazer a leitura de um texto que está relacionado com o hino que nós assistimos. É o texto do Evangelho de João. João capítulo 6, versículos 16 e 17, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Meus queridos, eu quero falar essa noite sobre o tema: por que atender às instruções de Jesus? Por que atender às instruções de Jesus? Nós entendemos assim, que a instrução de Jesus sempre é melhor para a minha e para a sua vida. Depois de um grande milagre ocorrido, o texto não foi lido, mas é o texto de João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15, que você conhece muito bem, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Vejamos, olha, Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos para que eles atravessassem o mar. Pegasse o barco, atravessasse o mar da Galileia e chegasse a Cafarnaum. E o que acontece nesse trajeto? Uma tempestade muito grande. A ponto, diz o texto, quase morreram. E chega um momento em que Jesus vai andando sobre as águas e atende os clamores daqueles discípulos. Por que será que Jesus impeliu? Este é o termo usado em Marcos. Jesus impeliu, Jesus obrigou os discípulos a passar de uma margem para outra. E Jesus sabia o que iria acontecer. Então é a pergunta: se Jesus sabia que eles iriam passar por tamanha tribulação, por que ele permitiu? Então tudo tem um propósito. Tudo tem a ver com a vida e o ensino de Jesus para aqueles discípulos. Da mesma forma, queridos, nós perguntamos o seguinte: por que Jesus permite que sejamos pegos de surpresa em situações adversas? Por que nós somos acometidos por acidentes, doenças, perdas dolorosas? Não é isso que muitas vezes vem na sua mente? Nós entendemos que tudo tem um propósito. Então o tema que nós colocamos é esse: por que atender às instruções de Jesus? Por quê? Primeiro fator, para evitar as tentações. Aí você me pergunta, mas onde o texto fala de tentação? Ou tentações? Então olha só, depois do milagre, multiplicação de pães e peixes, os discípulos participaram de toda aquela situação, de todo aquele sinal, aquela maravilha, né? Aí eles distribuíram os alimentos, recolheram depois o que acabou sobrando, e ali, queridos, ficou patente que Jesus tem poder. Tem poder. O texto que eu não li, que é o texto anterior, diz assim: a multidão desejava estabelecer Jesus como rei, firmá-lo como rei. O nosso rei chegou. Pelo milagre realizado, a multidão entendia que Jesus, o grande comandante esperado por Israel, tinha chegado. Quando Jesus então envia e ordena os discípulos a passarem de um lado para o outro, foi para livrá-los
desta tentativa da multidão em fazê-lo rei. Então, olha só. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Ele conhecia a fragilidade daqueles homens. Aqueles homens também esperavam um grande comandante, um grande líder. Esperavam. Quando eu coloquei por que atender às ordens de Jesus para evitar a tentação, qual seria a tentação? Dos discípulos cederem às colocações e o desejo da multidão em fazer de Jesus o rei. O milagre que Jesus tinha realizado na multiplicação dos pães e dos peixes visava fortalecer a mensagem anunciada, porque quando você lê o Novo Testamento, quando você vê Jesus fazendo algum milagre, algum sinal, qual que é o objetivo? Firmar a palavra que ele deu. A palavra vinda de Deus. Então, o milagre servia para autenticar que ele, de fato, era Deus e para dar sustentabilidade aos seus ensinos. Só que a multidão, ao invés de entender que ele era o pão do céu, o pão eterno, a multidão ficou preocupada com o pão material. Não foi errado Jesus realizar o milagre. Foi muito importante. Mas a multidão entendeu de forma errada. Entenda uma coisa, o visível sempre fica mais patente do que o invisível. Não é isso que acontece hoje em dia? Sinais, milagres, exorcismos são mais impactantes do que a palavra de Deus. Pessoas procuram a Deus para satisfazerem seus desejos, receber a cura, precisam pagar suas contas. E muitas vezes as pessoas procuram determinadas lideranças por realizarem determinados sinais e curas e exorcismos, porque eles querem receber de Deus as bênçãos. Eles preferem as bênçãos do que o Deus da bênção, do Deus que derrama as bênçãos. Quem assim age tem uma visão curta do reino de Deus, tem uma visão curta da palavra de Deus, tem uma visão curta da igreja. Então, olha só, Jesus conhecia os seus discípulos. Então, quando ele ordena sair da margem onde estavam para ir a Cafarnaum, Jesus estava tirando os discípulos de cena porque aquela multidão queria fazer de Jesus um grande rei. E aqueles homens ainda não estavam preparados para acompanharem a Jesus. E esse trajeto, esse momento ali no mar, no meio do mar, quando vem a turbulência, quando vem a tempestade, serviu também para moldar a vida espiritual daqueles homens. Então, as coisas não acontecem por acontecer. Então, o objetivo de Jesus foi evitar aquela tentação. Por isso que ele deu a ordem de passar de um lado para o outro. Uma outra questão que nós podemos colocar aqui nesse tema, porque atender às instruções de Jesus é para fortalecer a crença. Fortalecer a crença. Às vezes, nós não entendemos as coisas que acontecem. Os discípulos foram enviados para o olho da tempestade. A ideia que nós temos de quando nós oramos a Deus é de pedir a Deus
livramento das tribulações, dos problemas. Olha, eu não quero ficar enfermo. Deus, olha, eu preciso pagar aquela conta. Deus, olha, me livra de qualquer acidente. Isso é comum, é normal. E nós temos que clamar a Deus. Temos. Agora, a nossa visão é o seguinte, que nós temos que pedir e Deus nos livrar lá na frente. Mas, na verdade, queridos, quando nós colocamos aqui que ao atender às ordens de Jesus tem por objetivo fortalecer a crença, é que Deus trabalha na nossa vida na hora da tempestade. Deus vai forjar a nossa fé, a nossa crença nele na hora da dificuldade. Deus é aquele que nos dá o livramento. Quando nós passamos pelas crises e pelos turbilhões, a nossa fé se desenvolve, ela cresce. A vida não é só um mar de rosas. Milagres acontecem. Graças a Deus por isso. Milagres acontecem. Mas é necessário sermos moldados. E nós somos moldados no momento da dificuldade, no momento da crise. Meu querido, entenda uma coisa. A vida cristã não é uma sala VIP em que você é atendido todas as vezes que você pede. Alguns acham que Deus está à disposição. Alguns acham que Deus tem que atender a hora que ele, adorador ou homem, quer ser atendido. Deus não está à sua disposição. Então, a vida cristã não é uma sala VIP. E tem gente que acha que é. Pede, quer receber. Pede, quer receber. A existência de problemas, porém, não significa que estamos fora do propósito de Deus. E nem que Deus está indiferente com a nossa dor. Deus sabe o que você passa e Deus sempre está presente. Mas Ele permite determinadas situações porque Ele quer trabalhar com você, Ele quer moldar você, Ele quer fortalecer você. A nossa vida é um campo de batalha. E só vence quem permanece lutando e confiando, mesmo se a tempestade não parar. Na tempestade, Deus nos dá os recursos para aprendermos a confiar nele. Deus nos manda no olho do furacão para que saiamos melhores de quando entramos. Tudo tem um propósito. Deus só pode trabalhar com pessoas que realmente não desistem. Pessoas que estão sempre clamando, atendendo às ordens dele. Nunca se esqueça que Jesus sempre está intercedendo por você. Eu não li o texto, mas se você ler o texto e ler os textos paralelos, você vai notar que Jesus ficou em terra em oração. E no momento certo, e na hora certa, ele sai de onde ele estava, ele caminha sobre as águas, vai em direção ao barco, atende os clamores, a tempestade para. E assim eles caminham, não é? Eles chegam até o final ali da travessia do mar em segurança. A fé é forjada na crise. Só que, infelizmente, hoje nós temos um grupo de pessoas, um grupo de crentes que só querem receber as bênçãos, mas não estão dispostos a lutar pelas bênçãos. Nós temos que lutar pelas bênçãos. Nós temos que clamar a Deus.
Nós temos que confiar em Deus. Nós queremos só receber. Tem grupos que só querem receber, mas não querem passar pelas dificuldades. E nós passamos. Por que você acha que Jesus mandou os discípulos para o meio do mar? Um lugar que eles conheciam. O mar da Galileia era um local de trabalho de alguns daqueles homens. Eles conheciam muito bem o mar. Eles conheciam. Eles tinham domínio, porque conheciam o mar. Às vezes nós achamos que por conhecer determinadas coisas, nós temos controle de todas elas, e nós não temos. O que Jesus deixou patente, e o que o texto mostra, é que mesmo sendo pescadores, eles ficaram com medo, eles acharam que iriam morrer. Aquela confiança de serem pescadores e conhecedores do mar caiu por terra. Isso mostra que há momentos que, mesmo se eu tiver domínio sobre determinadas coisas e situações, eu posso sucumbir. Então eu não posso de maneira nenhuma achar que tenho domínio sobre todas as coisas. Eu preciso de Deus. Eu preciso das orientações de Jesus. Por isso que nós colocamos que o objetivo de Jesus mandar esses homens de um lado para o outro foi para fortalecer a crença. Você precisa, meu amado, fortalecer a sua fé. A fé é imprescindível para uma vida com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem santificação é impossível nós agradarmos a Deus. A fé deve fazer parte da vida do crente, porque se o crente não tiver fé, ele não é crente. Ele não é crente. Um outro aspecto que eu posso colocar aqui sobre esse tema é por que atender às instruções de Jesus. Qual o objetivo? Vencer as dificuldades, porque quando eu atendo a Jesus, Ele já me dá subsídios para vencer as dificuldades. Isso é patente. Mas como se eles estavam no meio do mar, numa crise, achando que iriam morrer? Meu amado, o objetivo de Jesus para com aqueles discípulos era o seguinte: como eles iriam sair daquela situação. Em outras palavras, ninguém, ao passar por uma crise, vai sair do mesmo jeito que entrou. Alguma coisa tem que acontecer na vida da pessoa. Alguma coisa tem que acontecer. Ninguém sai do mesmo jeito. Nós estamos aí passando por uma crise da Covid-19. Muita gente doente, muita gente morrendo, muita gente aí preocupada. Quando nós passarmos por tudo isso, como você vai sair? O que você está aprendendo nesse tempo todo? Qual é a ideia? Qual é o conceito que você está tendo de Deus nesse momento? E o que você vai aprender quando sair desse momento? Então, olha só. Nós entendemos assim. Ou uma pessoa, diante de uma crise, sai fortalecida, ou ela se entrega. Os planos de Jesus foram para fazer com que aqueles homens saíssem diferentes. Mesmo o texto que eu não li, se você for fazer a leitura, mesmo se esses homens saindo, ou melhor, passando por aquela crise, e diz o texto que estavam com medo,
Medo faz parte da nossa vida. Todo mundo tem medo. Todo mundo passa medo. Então vejamos, tudo é um processo. Quando os homens foram enviados para Cafarnaum por meio do mar, Jesus sabia o que iria acontecer. Aqueles homens ficaram com medo? Aqueles homens ficaram com medo. Nós ficamos com medo. Isso não significa que você errou, isso não significa que você sucumbiu. Não, o medo faz parte. Mas o importante é que na hora da crise, você venha clamar a pessoa de Jesus. Aqueles homens gritaram por socorro. Jesus chegou no tempo certo e na hora certa. Isso mostra que Jesus olha por você. Você pode perceber pelo texto que Jesus ficou em terra, orando, intercedendo. E depois ele caminha sobre as águas revoltas, ele caminha por aquele mar, naquela tempestade toda, para alcançar aqueles discípulos. E ele atende os discípulos. Entenda uma coisa, meu amado. Jesus sempre está disposto a atender às suas orações. Então, olha só. O que tinha acontecido antes? Um grande milagre. Aqueles discípulos tinham participado de um banquete junto com Jesus. Um sinal fantástico. O povo, todo mundo comendo, sobrando, não é? Então vejamos, olha, depois do sol, sempre pode vir uma tormenta. E foi o que aconteceu, porque lá eles participaram de um milagre fantástico. Aí eles adentram ao mar, vem a tempestade. E o pior, diz o texto, que já estava escuro. Isso tornou a tempestade ainda pior, perigosa, desconfortável. Algumas vezes o povo de Deus se depara com dificuldades e não consegue ver a saída. Há momentos, queridos, que nós não estamos vendo uma luz no final do túnel. Mas não se esqueça que Jesus sempre está intercedendo por você. Ele quer o seu bem. Ele quer a sua alegria. Ele vela por você. Aqueles homens ali não iriam e não tinham em mente o que eles iriam passar, mas Jesus tinha. Aqueles homens adentraram o mar na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Se achando seguros, não é? Mas a tribulação veio, a crise veio, o problema veio. Nós entendemos assim, olha, atendendo aos ensinos e às instruções de Jesus, nós vamos vencer as dificuldades, mesmo que passemos por elas. Mesmo que passemos por elas, nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque Jesus é todo-poderoso. Ele tem todas as coisas nas mãos. E sabe qual que é a conclusão desse texto? É o seguinte, meu querido, não fique desanimado por causa das tempestades de sua vida. Elas podem ser inesperadas. Inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão do que está por trás das dificuldades, mas tenha certeza que Deus,
quer te ensinar, Ele quer fortalecer a sua vida no decorrer dessa tempestade. Nós já estamos saindo da tempestade desta pandemia. E eu entendo que Deus te sustentou. Mesmo se você ficou doente, Deus te sustentou. Mesmo se algumas pessoas perderam as suas vidas, nós entendemos que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus sabe o que faz. O que nós não podemos é ficarmos questionando a Deus dos porquês. Mas podemos perguntar a Deus para quê? Meu querido, como você vai sair depois dessa pandemia? O que você tem aprendido nesse tempo de Covid-19? O que você tem aprendido nessa crise que nós passamos e estamos passando? Você não pode sair dessa situação como você entrou. Como você vai sair dela? Mais fortalecido na sua vida espiritual ou mais fraco? Disposto a continuar ou pronto a desistir? Ninguém pode sair diferente diante dessa situação. Então nós entendemos que Deus tem algo para você. Talvez Ele queira fortalecer a sua fé. Talvez Ele queira mostrar que você precisa depender mais dEle. Talvez Ele queira mostrar para você que você acha que é autossuficiente, que pode todas as coisas. Meu querido, todos nós dependemos de Deus. Todos nós. E diz o texto, já se fazia escuro. Então, eu não tenho domínio de todas as coisas. Eu preciso sempre da intercessão, da direção de Jesus para a minha vida. Eu espero, meu amado, que a sua vida espiritual tenha tido um bom desempenho, um bom desenvolvimento e que você tenha crescido na graça e na misericórdia de Jesus nesse tempo de pandemia. E nós sabemos que dentro do propósito de Deus, aqueles que creem sairão vitoriosos. Porque os que creem em Jesus são mais que vitoriosos. Que Deus te abençoe. Amém. Meu querido, nós vamos assistir um vídeo, e esse vídeo tem um cântico do grupo de louvor aqui da nossa igreja de Porto Belo, da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. Acompanhe este cântico e preste bastante atenção na letra. Acompanhe comigo. Sobre as águas, o Deus, meu céu.
Meu querido, Deus sempre será o nosso amparo e a nossa fortaleza. Aconteça o que acontecer. Eu quero orar com você. Bom Deus, muito obrigado, porque diante das crises e das dificuldades, nós podemos crer plenamente em Ti, porque Tu és o Deus soberano. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E nos ajude, ó Deus, a sabermos que o Senhor quer sempre o melhor para a gente. Abençoa, Pai eterno, o nosso irmão que nos assiste, que as Tuas mãos ampare, ó Deus, e fortaleça esse irmão. Deus eterno, rogamos também que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana debaixo dos Teus cuidados e debaixo das Tuas proteções, debaixo da Tua proteção. Nós te pedimos isso, nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você que me assiste, a Igreja Presbiteriana de Porto Belo, nosso templo está situado à rua José Manuel Serpa, 362, Centro. Os nossos horários de cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Nós também temos um trabalho na cidade de Bombinhas, no bairro de Zimbros. E ali, o templo
da nossa igreja está situado à Rua Rio Piquiri 120. E os horários dos cultos são às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. E o jovem que nos auxilia naquele trabalho chama-se Gideel, é o evangelista Gideel. Meu amado, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. E vamos terminar este vídeo ainda ouvindo mais uma parte do cântico do grupo de louvor da nossa igreja. Um forte abraço.